Só tá. Bom dia, Silvio. Pode começar. Bom dia, Thalita. Bom dia, Marcioli. Bom dia a todos os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo nesse momento. Nós vamos estar fazendo essa live aqui para falar um pouco desse programa que os petroleiros, através da sua entidade representativa, que é o Sindicato dos Petroleiros, está promovendo através de uma parceria com o MST, que produz as cestas orgânicas que nós entregamos para as famílias mais necessitadas em várias comunidades da cidade de Campinas. Esse programa conta com a colaboração, claro, dos vários petroleiros, mas na sua estrutura ele tem esse tripé, que é os petroleiros, o Sindicato dos Petroleiros, Trabalhadores, o MST, que é o produtor das cestas orgânicas, e as comunidades. Nesta relação, nós temos a participação efetiva de algumas pessoas que são fundamentais nessa estrutura. Nós contamos com a nossa companheira, a Thalita Roncolato, desculpa, Thalita, que é professora da Escola Municipal Emílio Miotti, que está nos ajudando a organizar essa distribuição de cestas através de várias comunidades, lideranças de comunidade, escolas, e também tem proporcionado que essa aproximação, principalmente com escolas, que nesse momento estão sem as aulas, e esses alunos, muitos deles, dependem da merenda escolar para ter um alimento básico durante o dia. Então, nós depois vamos falar com a Thalita como é que a gente faz essa relação também, além das comunidades que já estamos atendendo, também a questão das escolas. E o programa, evidentemente, do governo municipal, Jonas Donizete, como é que ele atinge as escolas. O Marcioli, que é o nosso coordenador regional aqui do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo, que tem nos ajudado nessa estrutura, e depois eu quero falar bastante com o Marcioli, porque agora nós vamos entrar numa outra fase desse programa, porque a primeira foi uma ação mais voluntária de várias pessoas que nos ajudaram a compor essa primeira fase, que deu aí mais ou menos 280 cestas que a gente conseguiu distribuir nessas 3 semanas. Mas agora a gente está estruturando novamente esse programa e nós vamos precisar aí do suporte do Sindicato dos Petroleiros, né, através de uma conta que o Marcelo vai nos explicar, e também como é que a gente pode interagir mais com os trabalhadores petroleiros, tanto da ativa quanto dos aposentados. Você que está nos ouvindo, ajude a compartilhar essa live. Queremos que várias pessoas possam interagir, fazer questionamento, perguntar alguma coisa que é de interesse, como é que nós podemos chegar em outras comunidades. Evidentemente que o programa não tem um tamanho que nós gostaríamos que tivesse para atender todo mundo, mas, enfim, é o que é possível fazer nesse momento. Eu quero primeiro chamar a minha amiga aqui, Thalita, que é professora, para que ela fale um pouco sobre esse programa, como é que ela viu nesse início de programa, como é que foi essa relação com as comunidades iniciais que nós tivemos e principalmente a questão da escola. Eu quero explorar com você também, Thalita, a questão de que o governo municipal tem feito várias propagandas
na imprensa de vários projetos para as escolas, e como é que isso está sendo, como é que ela chega lá na ponta? Como é que chega esses programas anunciados pelo governo municipal? Tudo bem, Thalita? Podemos? Vamos lá, é um prazer estar com vocês. Muito bom ter sido acolhida pela família petroleira. E é uma categoria que eu estou cada vez admirando mais. E eu vou falar para vocês um pouquinho do que é, não só o impacto desse programa, mas do que é a escola. A escola é muito plural, e a escola é onde tudo acontece. A escola é uma minicidade, toda escola é uma minicidade, nela tem sua diversidade. A escola municipal é uma minicidade de pequenininhos, porque o município atende até no máximo 9º ano, mas o seu foco principal, a maioria, são educação infantil e o Fundamental 1. Isso é exclusividade praticamente do município, em várias cidades. Aqui em Campinas, o Fundamental 1 acaba dividindo com o estado, o infantil é só nosso. E daí, nessa época de pandemia, como todos, a escola também foi pega de surpresa. Ninguém esperava uma pandemia. Ninguém no mundo esperava uma pandemia. A gente não é diferente aqui em Campinas. Mas a forma como a gente lida com isso é diferente. Eu posso dizer assim, nós recebemos, numa escola que eu atuo, de 700 alunos, foram entregues 3 cestas de alimento. Então, olha a discrepância de número. Daí saiu uma matéria ontem, no Cidade On, que ele vai aumentar, ele vai entregar para 13% dos alunos alimento, 13% das famílias. Então, nós estamos falando de 13%. De 700, vamos pôr uns 90 recebe. O restante não recebe. E não recebe nada. Na questão da educação, foi assinada a plataforma Google. E daí foi falado da questão do acesso dos alunos. E criança muito pequenininha. Como que você faz para alfabetizar pela internet? E depois, como você faz esse acesso? Tudo isso é pago. Agora, passado mais de 30 dias, a gente está com coisa que não espera. Fome não espera. Fome dói. E você está lá com fome, não é uma fome, vamos dizer assim, a pandemia potencializou essa fome, mas essa fome já existia. Essa criança comia na escola. Pelo menos de segunda a sexta ela tinha alimento. Agora ela não tem alimento. E passou 30 dias, se for ver dentro da nossa distribuição, ela vai continuar sem, porque isso não chegou para ela. Além disso, pessoas que viviam de reciclagens, de outros serviços, jardinagem, pedreiros, estão parados. E o auxílio prometido pelo governo, muitos não receberam. Muitos não conseguiram regularizar a documentação, nem sabiam documentação. A gente acha que é muito normal a gente ter um celular, mas isso não é normal para muita gente. A pessoa que mora em 10 pessoas numa casa de madeira, feita por eles para ter um teto para ficar, ela não tem acesso a um celular. Ela não tem um chip de internet que comporte baixar um programa para ela preencher um aplicativo. E esse programa do governo federal exige isso, exige que a pessoa tenha um celular por cadastro ainda. Nem eu, como professora, não posso cadastrar todos os alunos da minha sala usando meu celular, nem que eu queira, porque meu celular só comporta um cadastro. Precisaria de outro chip. E nisso a fome foi crescendo. E a gente foi vendo as dificuldades nas escolas e nas comunidades também. E aí os petroleiros vieram com uma ideia magnífica para a gente, que foi trazer, além do alimento seco, mas foi trazer o vegetal, o orgânico, coisa gostosa, coisa bonita, sabe? Porque quando a gente está nessa situação que a gente está precisando de alguma coisa, o pedir já é muito triste, o depender da ajuda de alguém é muito triste. E a gente receber dos pessoal dos petroleiros que se uniram, juntaram, compraram alimentos de qualidade, diferenciada, que são produtos frescos, produtos que vêm direto do produtor, são as leguminosas, as verduras, fez uma diferença muito grande. Uma diferença de você receber aquilo que você não espera. Isso é muito legal. Eu acho muito bacana. A gente continua esperando que o poder público faça a sua parte, porque a gente paga por isso e a criança tem o direito à merenda. Isso tem uma verba específica que vem. E a merenda não vem para 10%. A merenda vem para a escola inteira. Então, tudo isso
é uma coisa que a gente está vendo que está com essa dificuldade. A gente não tem como criança, não é uma coisa que você fala que vai ficar 1 metro com máscara e ela vai parar. Criança é movimento. Você não tem como montar uma cozinha comunitária da comida para criança e garantir que eles vão manter a distância. Agora, você garantir o alimento de qualidade para essa família poder fazer, e também dessa dependência. Ah, hoje eu quero comer isso, amanhã aquilo. Dentro do que eu tenho, de eu ter disponibilidade alimentar até para uma escolha, isso é muito legal. Eu acho que tem mais alguma coisa, Silvio? Eu acho importante o que você falou, mas eu gostaria que você fizesse também uma abordagem, que você falou também das escolas e tal. Mas o programa foi além das escolas, também foi para algumas comunidades de referência na cidade de Campinas, como a CUFA, como agora Quilombo Urbano, né, e outras comunidades que nós atendemos nessa última semana, lá do Boa Vista, lá também do EJA, que foi lá no Parque Valença, também lá no São Fernando, né, com o pessoal do esporte, que tem lá um time de futebol que se empenha para atender também famílias necessitadas, que eu acho que também é um fator extremamente diferenciado nessa relação. O que você avaliou nesse momento que você participou junto com o grupo nesse momento? Olha, a gente teve ações no Osiel, no Glebas e no Monte Cristo, que foram as ações que ficaram mais tempo, foram as primeiras comunidades que a gente conseguiu atender com isso. E a gente percebeu que ela repercutiu muito bem entre a comunidade. E outra coisa, aquele que foi chamado na reportagem de visível já estava visível lá há um tempo, mas ele conseguiu receber acesso a coisas de qualidade. A gente também percebeu que tem muita gente que está precisando, muito mais perna do que a gente tem. A gente queria poder atingir mais, mas tem muita gente mobilizando também. Então a gente conseguiu direcionar bem isso daí. E durante a distribuição para as lideranças, porque isso foi que a gente fez, a gente entregou para o líder, que o líder sabe quem precisa, para que chegue mesmo em quem está necessitado, né? Durante essa entrega para as lideranças, a gente percebeu uma gratidão muito grande e foi uma coisa que chegou em boa hora. Na hora que zerou, a gente chegou. E a gente manteve essa continuidade porque está tendo toda semana. Então, essas comunidades estão tendo acesso a essa comida orgânica de qualidade, coisa que não tinham. A chegada na escola e na educação de jovens e adultos foi essa semana passada, né? Foi agora, segunda-feira, que a gente conseguiu chegar lá. E a repercussão foi muito grande, porque é o que eu falei, as pessoas esperam receber qualquer coisa, a pessoa está sobrando em casa. Ela não espera receber algo preparado para ela, algo comprado para ela, pensado nela. Então, esse diferencial foi muito grande. E foi uma coisa que deu, assim, as mensagens que a gente recebe de gratidão são muito importantes. Mas mais importante do que isso é a nossa saúde mental, como fica melhor. Eu acho que nesse meio de crise, de pandemia, a hora que a gente tem essa oportunidade de estar fazendo bem, sem olhar para quem, mas sabendo que é para quem está precisando, é muito bom. Porque a gente não está esperando a mensagem de gratidão, a gente está esperando a criança comendo. A gente está esperando feliz ele, a foto do prato que chega às vezes. Que ele pegou o celular do vizinho para mandar a foto do prato para a professora. Isso é uma coisa assim que você não faz para receber, mas você recebe feliz. E foi assim, uma coisa bem inusitada, né, Silvio, Marçaioli, porque o meu contato com os petroleiros era muito pequeno, mas vocês já tinham essa vontade, esse trabalho de ajudar os outros. Casou que a gente se encontrou no momento da pandemia. E no momento que esse potencial todo que vocês têm está chegando aqui na ponta do bairro, que nem fala o pessoal do Quilombo, falou que a periferia agradece. Legal. Legal, Thalita. Nós vamos retomar ainda um pouco sobre essa abordagem,
Mas eu quero agora ouvir um pouco o nosso coordenador aqui da Regional Campina, do Sindicato dos Petroleiros, Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo, que é o Gustavo Marçaioli. Marçaioli, nós queríamos ouvir um pouco qual é a visão da entidade sindical dos petroleiros em relação a esse programa. Como nós podemos fazer para que esse programa não se perca né, nesse mês ou no mês seguinte, que a gente consiga dar continuidade, sabendo que a gente não tem estrutura para atender o tamanho que talvez a necessidade de cada local que nós vamos, mas dentro do limite, né, nós estamos fazendo alguma coisa. E solidariedade não é aquela coisa que as pessoas só falam, tem que falar e fazer. Então, esse foi um lema que foi tratado quando iniciou, conversando eu, você, o Giba, o Jorjão e mais companheiros, que resolvemos fazer alguma coisa que pudesse atender algumas famílias nesse momento. A entidade sindical ela é peça fundamental nesse projeto. Quero também que você, já aproveitando, que você possa também falar do que nós já fizemos na questão do gás, a ação da entidade na questão do gás e como nós podemos pensar aqui para frente se é possível ter uma ação, né, da distribuição de gás nesse período que a gente tem, claro que tem um monte de dificuldade para fazer, mas vamos tentar estruturar. Então, quero ouvir um pouco você sobre isso. Bom dia a todos aí que nos ouvem. É um prazer a gente estar conversando aí, né, entre amigos, para falar um pouco dessa ação muito importante, né? A questão da distribuição de alimentos, enfim. A gente também fez doação de máscaras já, né? E estamos conseguindo mais aí para poder também estar levando para essas comunidades. E agora estamos pensando nessa questão do gás, né? Porque a gente sabe que tem, como vocês disseram, tem muitas entidades funcionando agora no sentido de levar, isso é muito bom, né? Que por um lado a pandemia nos afasta fisicamente, mas ela potencializa outras coisas, né? Essa ligação que a Thalita falou, então, muitas vezes pessoas que não tinham tanto contato, nesse momento a solidariedade e outras ações, elas unem as pessoas, né? Nós sempre, já há muito tempo, né, o sindicato, essa questão das cestas, até é importante dizer, uma parceria que a gente tem com o MST, com os assentamentos, né, do MST aqui da região, de Limeira e Americana, né, no sentido de fornecer, de fazer esse link, né, entre a galera que produz e que a gente sabe, eu fui visitar já alguns assentamentos, alguns têm, né, tipo de Sumaré, tem uma estrutura um pouco já mais consolidada, né, o Elizabeth Teixeira e o Milton Santos, né, em Limeira e Americana, pelo menos quando eu fui, a estrutura não era tão grande assim, você via que a galera era impressionante ver o que a galera produzia com tão pouca estrutura, né, mas gente morando ainda em barraco de madeira, né, tipo, óbvio que isso não tem nenhum demérito, mas assim, a gente via que era importante a gente fazer esse link entre as pessoas que estavam ali produzindo e conseguir destinar o produto deles com um preço justo, porque muitas vezes o que acontece é o atravessador que fica com todo o lucro, a apropriação do lucro, né? Então essa parceria das cestas, ela já vinha há muito tempo, e aí o Giba, que é um companheiro nosso que apesar de ter saído da empresa, ele continua sendo petroleiro, né? E aí o Giba teve essa ideia de falar, olha, aquelas pessoas que já adquirem a cesta, de que elas comprem uma cesta a mais para poder doar. E aí foi rolando, o Giba foi conseguindo várias arrecadações e elas estão acontecendo como a Thalita explicou, e a hora que a gente vê, né, eu acabei não indo nas doações porque eu sou asmático, então eu tô ficando mais à distância, mas a hora que a gente vê ali os vídeos, as fotos, é muito gratificante, né, a gente perceber que é possível fazer tudo isso. E aí você colocou aí como
como prosseguir, né? E assim, até a questão também da visão do sindicato também em relação a isso, é importante, o Silvio lembrou das ações do gás. Durante a nossa greve, na verdade, foi até interessante essa história também. Foi um ensinamento que a greve de 95, eu não estava na empresa, mas o meu companheiro estava, mas como a gente se entende como categoria, é como se eu estivesse, né? Quando a gente lê a história, ouve a história dos companheiros. E aí, na greve de 95, teve uma ação que o governo, para jogar a população contra o sindicato, fechou os estoques de gás, parou de fornecer gás para as distribuidoras, e o que a gente chama da guerra do gás, né? Então, o Fernando Henrique ele fez ter uma escassez de gás para jogar, mesmo tendo estoques, para jogar a população contra a greve dos petroleiros. Nessa greve desse ano, na verdade, já do ano passado, a gente prevendo que isso pudesse acontecer de novo, a gente pegou uma arrecadação e fez a venda do gás a preço justo, porque desde teve o impeachment, né, o que a gente também pode chamar de golpe, a gente viu a escalada dos preços de tudo, de gasolina, tal, mas o gás ele é um produto essencial para a segurança alimentar. E a gente viu, inclusive, notícias de que comunidades onde a pessoa não tem dinheiro para comprar o gás, para gastar R$ 80 num gás, R$ 70 num bujão de gás, as pessoas começam a cozinhar com lenha, ou pior, com combustível líquido, né, gasolina ou álcool combustível. E aí começam os acidentes, queimadura, incêndio, intoxicação, né, por fumaça. Então a gente teve essa ideia de fazer essas ações de venda do gás a preço justo, que era um preço de R$ 40, né? E funcionou muito bem. Então essa é uma das coisas que a gente até incentiva que eles quiserem fazer a doação, é só vocês entrarem na página do sindicato, sindipetrosp.org.br, vai ter um banner, tanto no seu celular, quanto se você entrar pelo computador, logo no topo da página, tem um banner, né, que é para você fazer a sua doação. Nesse banner, você pode fazer a doação recorrente, que é de R$ 25 por semana, ou o valor que você desejar, qualquer valor, pode ser por cartão de crédito, pode ser por depósito bancário, pode ser por boleto. Tem todas as opções lá, são 4 opções de doação. E aí a ideia nossa é agora, além das máscaras, além das cestas de produtos orgânicos, a gente avançar para a questão do gás. Então, as doações que forem destinadas, nossa ideia é que nas próximas semanas a gente consiga fazer a doação do gás, e aí até numa conversa aí com a Thalita, ela ajudou a gente nessa formulação de como pensar isso, que é da gente focar realmente naqueles que têm renda zero, naqueles que moram numa situação de vulnerabilidade, que tem mais chance de acontecer um acidente, né? Então eu acho que é extremamente importante que a gente, enquanto uma categoria que teve acesso a um nível maior de estudo, a gente sabe que meritocracia é uma farsa, né? Mas a gente que teve acesso a boas escolas, teve acesso, passou num concurso, está lá enquanto categoria social, está lá trabalhando, então está tendo supressão de salário, está tendo tudo isso, mas a gente ainda consegue se virar muito bem. É importante que a gente tenha essa responsabilidade que muitas vezes a gente vê o governo federal dificultando. Eu duvido que a Caixa não tenha competência para fazer chegar o dinheiro da ajuda emergencial. Eu duvido. Eu tenho certeza absoluta que isso é projeto. Para quê? Para acabar com a quarentena. O governo federal já falou que quer acabar com a quarentena. Então eu tenho certeza que essas filas que tem na Caixa, as pessoas têm que ter clareza. Não é um problema da Caixa. É um problema do governo Bolsonaro. É um problema daqueles que não têm responsabilidade do povo. Para quem viu ontem a declaração do Bolsonaro falando e daí, isso é chocante. É absurdamente chocante, né? Então, eu acho que a nossa visão é completamente contrária. A gente precisa ajudar a manter a quarentena, porque isso é ajudar a preservar a vida das pessoas, né? Legal. Mas eu queria que você reprisasse ou repetisse um pouco, Marçaioli, a modalidade de doação, que eu acho que isso
vai ser o nosso suporte para a próxima rodada do programa, vai depender muito dessa contribuição desses companheiras petroleiros e não petroleiros, que você colocasse. Você falou são 4, são as modalidades, explicar de novo aí, porque às vezes as pessoas acham que você só tem uma e é só 25 por semana. Na verdade, você pode ter essa primeira opção, que é 25, pode ser ter outro valor, mas um valor semanal, e tem outras opções. Você pode fazer uma doação num valor fixo, uma vez só por mês, em 2 vezes, né, em 2 parcelas, em 2 meses, sei lá. Tem algumas opções, pelo menos, que está naquele botãozinho lá da solidariedade com o nosso programa. Tá. É uma pena que eu não consegui entrar pelo computador, senão acho que ia dar para espelhar a tela aqui, mas enfim. Entrando no site do sindicato, que é Sindipetro SP, eu estou vendo aqui nos comentários, colocaram o link, né? sindipetrosp.org.br, né? Estando no computador ou no celular, vai aparecer um banner em cima, logo do lado do logo do sindicato, no topo da tela, tem Ajude na luta contra o coronavírus, doe. Aí você clica nesse botão. Clicando nesse botão vai aparecer uma página de doação. Ela tem um texto explicando o que são, né, essas doações, quais são as destinações. E aí tem lá 4 opções. Opção 1, doação recorrente. Opção 2, doar por depósito bancário. Opção 3, doação por boleto bancário. Opção 4, doar por cartão de crédito. Tá? Então, na opção 1, a pessoa vai fazer a doação recorrente, que é de, lá, tá ali, que legal. Aí é só clicar ali no botão Ajude na Luta, né, que é bem esse de cima. E aí, quando você tem esse texto explicativo, e quando você descer a tela, vai aparecer as 4 opções, né? É aquele PagSeguro, então ele é extremamente seguro. A primeira opção, é bom explicar, essa doação de recorrente de R$25 por semana. Qual que é a formulação desse valor? R$25 é o preço dessa cesta, que vai cerca de 4 quilos de alimento orgânico de altíssima qualidade, né? Então, cada R$25 é uma cesta que você ajuda. Então, R$25 por semana, você vai estar garantindo, né, a cesta de produtos orgânicos para uma família toda semana, né? Uma cesta por semana. Então, esse que é o valor. Na opção 2, que é o doar por depósito bancário, né, aí tem lá a conta que você pode fazer lá pelo seu celular, pelo seu internet banking, você não precisa sair de casa, você acessa essa conta e você faz essa doação através do seu depósito, através do seu celular. E aí é o valor que a pessoa desejar, o valor que a pessoa puder. A doação por boleto bancário, ele vai gerar o boleto também, que aí você pode pagar também com o seu celular, né? Ou em uma agência bancária, que não é o mais indicado nesse momento, sair de casa, né? É que a pessoa faça. Tá cortando, Thalita? Tá, mas olha, cortou sua última fala, porque a gente estava no item do boleto bancário. Vou tentar tirar da tela, desligar os microfones e ver se volta. Então, tanto pelo boleto bancário ou cartão de crédito, você faz com o valor que você desejar, né? E esse dinheiro ele vai ter sendo aplicado, né, nas cestas de produto orgânico, no fornecimento do gás para famílias que não estão conseguindo ter o acesso ao gás de cozinha, e também para itens de higiene, limpeza ou as máscaras de proteção. Então, são esses os gêneros que a gente vai estar
destinando essa doação, e aí você pode fazer através do site do sindicato com muita facilidade e segurança. E a gente vem prestando contas, a gente coloca, se vocês entrarem no site, tem as matérias com as fotos, os vídeos das nossas redes sociais, onde a gente divulga essas doações para as pessoas poderem participar, se sentir mais perto e ver, né, para onde está chegando esse material que está sendo adquirido com o dinheiro que está sendo feito as doações. A explicação é importante porque tem muitos companheiros nossos que às vezes têm um pouco de dificuldade de entender essa modalidade de doação. Tem muitos companheiros nossos que são muito solidários, mas se você está ao vivo, conversa com ele, ele é capaz de tirar do bolso 100, 200, 50 reais e dar na hora ali, porque ele acha que é importante fazer, mas ele não tem, às vezes, essa facilidade de entrar, às vezes, num site e fazer. Então, é importante a gente estar sempre reprisando e reforçando que é fácil fazer através da plataforma que foi mostrada aí na tela, do Sindipetro Unificado. Qualquer um pode entrar e fazer sua doação, e tem várias formas de fazer essa doação. O importante é fazer, né? Se você fizer uma doação, seja de R$25 no mês, ou 25 por semana, ou R$50 no mês inteiro, ou R$100 no mês inteiro, esse dinheiro será muito bem aplicado no nosso programa, com cestas, né? Como você mesmo falou, uma cesta extremamente importante, 4 quilos de alimentos orgânicos, que faz a diferença numa família. E a questão do gás também, como você falou, que é um dos pontos de extrema importância numa família, você ter lá o gás de cozinha para poder processar seu alimento. Foi o que nós fazíamos no momento que nós estávamos vendendo o gás ao preço justo durante a greve da categoria. A percepção que nós tínhamos lá onde estávamos fazendo o programa era muito evidente, que as pessoas não acreditavam que no primeiro momento que a gente passava o carro de som falando que ia ter uma venda de gás a R$40, as pessoas não acreditavam, achavam que era trote, que era fake news. As primeiras pessoas chegaram a falar isso. Quando, de fato, chegou, né, o carro lá do nosso fornecedor com os botijões, que a gente começou a vender a R$40, as pessoas perceberam que não era fake news e entendeu que, de fato, era um programa sério. E foi muito bom. A gente percebeu que, assim, várias famílias, pessoas que iam buscar, tinha muitas mulheres. Esse é um dado fundamental. E também nesse programa que nós estamos fazendo, o que a gente encontra de liderança, professoras, ou mesmo nas comunidades, são mulheres que estão à frente desses programas. Então, a gente vê uma participação muito proativa das mulheres nesses nossos programas, né? Eu quero fazer aqui também já uma provocação para a Thalita, como é que ela vê essa ação das mulheres nessas comunidades, né, nas escolas, como é que é essa relação? Porque o programa, claro que a gente quer passar para todo mundo, não vamos ter condição de fazer para todo mundo, mas a gente tem visto também muita presença da mulher como uma participação muito proativa. Como é que você vê isso, Thalita? O machismo nosso de cada dia deu para a mulher o serviço do cuidado, né? A gente foi educada desde sempre para ser as cuidadoras. E nós exercemos esse papel muito bem. A gente cuida bem. E daí a gente pegar nos lares mesmo, a pobreza tem cor, tem cara. Ela é mulher, ela é sozinha com os filhos e ela que está enfrentando isso. E tem muito do nós para nós mesmos na questão feminina. E eu falo, eu sou fruto do privilégio branco.
eu não chego num lugar e não é meu filho que é maltratado, não sou eu que é vista como uma pessoa inferiorizada, mas a gente tem uma cultura racista também, que exclui a pessoa por cor. E quando a gente vê quem está na frente das lutas, é quem sabe onde a água bate na bunda, né? Olha, o termo que eu uso 10 horas da manhã, não era para usar esse. Mas a gente sabe onde que é. Então, acaba que as mulheres assumem mesmo as frentes e acabam também, e eu desafio os homens a ganhar da gente. A gente sabe o quanto nós nos sentimos responsáveis quando uma criança não come. Isso é uma responsabilidade que a gente compartilha fácil. E o homem foi educado a ter outras responsabilidades. Não que ele não sofra quando o filho dele não come, mas ele não tem essa visão de todas as crianças, de todas as mulheres, de todas as famílias. Quem está preocupado com a comida, com a alimentação, quem está cuidando da geladeira e a dona da despensa é a mulher. Então, ela acaba tomando frente nessas buscas. Mas a gente tem homens muito valorosos que estão ajudando muito nisso, que já mudaram o seu conceito, já mudaram o seu pensamento. E eles são bons pais, eles são bons maridos, eles são companheiros parceiros também nos serviços de casa. Esse homem, ele está constantemente nos ajudando na luta. Infelizmente, eles ainda não são a maioria, mas nós vamos chegar nisso. Eles estão sendo educados por nós mulheres e nós estamos aprendendo a educar de maneira diferente. A gente está aprendendo a cobrar do nosso menino também responsabilidades na casa. E aí as coisas vão melhorando. Teve uma pergunta aqui, até Silvia, eu peço licença para responder, que a pessoa perguntou por que a gente não, porque as cozinheiras da merenda não dão comida para as famílias. Primeiro, porque a gente não recebe comida para dar para as famílias, é o tanto que a gente está recebendo, que eu falei, a escala foi muito pouca. Depois, a quarentena a gente quer para todo mundo também, e a cozinheira também é uma profissional. E ela tem que deixar o núcleo dela, a família dela, o filho dela, que a gente não tem escola. Se não tem para mim, não tem para ela. Para vir cozinhar o alimento, além de tudo, a questão de aglomeração, de distância entre as pessoas. Eu não consigo alimentar os 700 juntos na escola, existem turnos de almoço. Agora, imagine os 700 mais as famílias. Então, tudo isso vai gerar uma aglomeração, e que o refeitório de escola é uma aglomeração, que em época de pandemia a gente não pode. Mas essa ação da gente fornecer o alimento, e agora mais o gás que está sendo projetado para essas famílias que é zero, isso transforma uma vida. Transforma mesmo. Porque a pessoa tem condição de preparar o alimento. E a gente sabe o que é incêndio, que queima tudo por causa de fogão improvisado. Eu já tive aluno queimado. E é marca para a vida. Então, isso tudo é muito importante. Essa visão que o Sindipetro tem. E sendo o Sindipetro, sendo o sindicato de quem trabalha com energia, sabe a importância disso, sabe o risco que é. Sabe o que são esses derivados, sabe o que cada um enfrenta no seu chão de fábrica lá. Então, sabe como que isso é importante para as famílias. Como é fundamental. Eu acho que a gente... É aquela história, né? Não é só o arroz e feijão. É todo o entorno do alimento. E o entorno o Sindipetro está cuidando. Muito bom, Thalita. Gostei dessa abordagem que você fez da questão das mulheres. E já que você falou da questão, voltou na questão do gás, eu vou fazer aqui mais uma provocação para o nosso coordenador, Marcaioli. Nós temos visto, Marcaioli, que nesse último período, o preço do petróleo, quando nós começamos lá atrás a greve, o preço do barril era em torno de 60, 55, 60 dólares o barril de petróleo, que tinha lá toda aquela estrutura de preço montada pela Petrobras e que definia lá na ponta que os derivados tinham aquele custo que era um custo que estava atrelado ao mercado internacional e tal, e ao preço do dólar, né, o preço do barril de petróleo e tudo mais. Hoje, nós vimos que o preço do petróleo despencou por conta da baixo consumo, né?
despencou o barril do petróleo, além da guerrinha que teve lá entre a Arábia Saudita e a Rússia, mas, de qualquer forma, ele caiu. E essa política adotada pela Petrobras ficou em xeque, né, com relação aos preços dos derivados, fica lá na ponta. Mesmo assim, caiu um pouco, hein? Eu vi aí que caiu um pouco o preço de alguns derivados, mas o gás de cozinha ainda continua lá no patamar. Eu comprei esses dias aqui em casa, eu tive que comprar um botijão e o cara pediu R$ 80. Eu reclamei, ele me deu um desconto de R$ 5, cobrou R$ 75. Mas é o preço que está hoje por aí, na faixa de R$ 70, né, depende do local, se você for retirar. Como que a gente pode, né, na visão da entidade sindical, como é que a gente pode esclarecer a população que esse preço dos derivados, e mais especificamente do gás, ainda continua num patamar elevado? O que nós podemos fazer para denunciar isso ou fazer alguma campanha para que isso possa vir num patamar mais aceitável? Eu acho que esse tema do petróleo, a gente precisa, a população brasileira, ela precisa se esclarecer mais, as pessoas precisam se interessar mais por esse tema. Ela é uma riqueza muito grande do país, né? Assim como os nossos minérios, né? Que a gente teve lá a Vale privatizada e aconteceu tudo o que aconteceu lá, Brumadinho e Mariana. Então isso é um pouco da negligência que a gente tem em relação a esses temas. Eu acho que o do petróleo ele é até mais fácil, porque como você colocou, a hora que você chega lá no depósito para comprar o seu gás, você sente na hora ali, né? Na hora de comprar você percebe, né? De um mês para o outro esse valor crescendo. Quem trabalha ainda, né? Ou mesmo quem tem um carro ou quem trabalha, um motoboy que vai lá, que faz entrega, cada vez que ele chega no posto para abastecer e ele observa os preços subindo e essa bagunça que virou, né? Subindo e descendo, mas subindo muito mais do que descendo, fica mais fácil da gente explicar para as pessoas, né? Você lembrou bem que teve a questão da guerra do petróleo principalmente, né, entre a OPEP, né, a Arábia Saudita e a Rússia, né, a OPEP+. Então essa crise ela já vinha antes da pandemia, e com a pandemia ela se acelerou. Qual que é, até para as pessoas entenderem, qual que é a origem dessa questão, dessa oscilação, hoje uma oscilação para baixo, muito grande, do valor do barril do petróleo. Basicamente, os países produtores estão disputando com uma certa desaceleração da economia mundial, né? Eles estão disputando quem vai ficar com a maior fatia de fornecimento de petróleo no mundo, e porque hoje a gente tem uma capacidade de produzir mais do que a capacidade de consumo, né? E aí, isso gera um excedente, né? E aí naquela lei de oferta e procura, a gente foi tendo a redução, porque eles não entraram no acordo enquanto cada um vai reduzir para conseguir manter os preços. Com a pandemia, né, que tem alcance mundial, isso acelerou de uma forma gigantesca. E aí você tem esse preço despencando, os preços do barril de petróleo. Óbvio que isso reflete já nas bombas de combustível, né? Quem vai abastecer já percebe isso, mas no gás ele tem aparecido menos, né? Aí tem até uma pergunta aqui, o Paulo de Oliveira perguntando qual seria o preço ideal do gás. A gente tem, com os números que a gente tem acesso hoje, inclusive é importante dizer que a nossa Federação Única dos Petroleiros, ela fundou um instituto, chama INEP, ou Instituto José Eduardo Dutra, que se dedica a estudar esse tema, né? Segundo o INEP e o DIEESE, né, o preço que a gente considera que seria um preço justo seria um preço de R$40 lá na distribuidora, para você chegar e comprar esse gás. Seria de R$40, seria um preço em que a Petrobras conseguiria fazer chegar na ponta, mantendo o seu lucro, tá?
Agora, uma das dificuldades, é importante as pessoas entenderem, como o Boca perguntou, como a gente explicar, por exemplo, a privatização da BR, da Liquigás e da BR Distribuidora. A Petrobras, a gente considera que uma empresa, numa época de crise como essa, uma empresa que ela atua, como a gente diz, do poço ao posto, que é uma empresa que tenha isso, ela tem uma capacidade maior de manter preços justos e também dela sobreviver a uma crise como essa. Porque numa crise dessa, onde você tem a queda do barril de petróleo, né, o petróleo caiu muito o valor dele. Então o lucro ele acaba ficando onde? Nas refinarias e nas distribuidoras. Essa parte da cadeia de produção fica com uma parte maior do lucro. Quando você privatiza uma parte dessa, a empresa está mais vulnerável, né? E, infelizmente, a gestão, desde o Temer, né, e agora o Bolsonaro, foram privatizadas as distribuidoras de gás, que é a Liquigás, e a BR Distribuidora, que é a distribuidora de combustíveis líquidos, né, de querosene, de diesel e gasolina. Então, também assim, quando também o Estado vendeu, o Brasil vendeu, o Estado deixa de ter controle sobre esse preço, inclusive de forçar concorrência, né? Porque as pessoas, não sei se elas sabem, acho que a maioria das pessoas não sabem, mas hoje a Ultragaz é quase um monopólio. A Ultragaz ela tem cerca de mais de 60% do mercado de distribuição de gás. Então, hoje fica na mão de uma empresa privada o preço que você vai pagar. Sendo que antes, com a Liquigás podia forçar a concorrência. Então, eu acho que é muito importante essa iniciativa que a gente está fazendo aqui, que é de cada brasileiro entender, sim, um pouco sobre energia, entender um pouco sobre petróleo, porque o petróleo já chegou a ser, a Petrobras sozinha já chegou a ser 13% do nosso PIB, nos tempos áureos, saudade do meu né, meu ex-presidente, e nessa época a Petrobras chegou a ser 13% do PIB, né, isso com investimentos e tudo mais. Então a gente pode sim chegar num preço de R$40 o gás de cozinha sem prejudicar a Petrobras. Então acho que é muito importante as pessoas saibam de tudo isso que está acontecendo. Até porque as pessoas possam saber como é que funciona essa lógica do mercado internacional do petróleo, como é que chega depois até a ponta com o consumidor. Quer dizer, tem toda uma logística, essa geopolítica do petróleo, ela é muito presente nesse momento atual. Como diz o ex-presidente da Petrobras, o Gabrielli, que vai estar conosco no sábado, falando sobre a geopolítica um pouco mais ampla, essa discussão, ele continua dizendo que o mundo ainda vai depender muito dessa energia do petróleo. Portanto, que ainda a gente não tem uma alternativa de uma produção de energia alternativa ao petróleo, que nos próximos 50 anos nós ainda vamos ser muito dependentes da energia advinda do petróleo. Portanto, a gente vai continuar preso nessa logística. Mas, enfim, eu acho que é importante, e eu vou voltar aqui às nossas cestas de alimentos, que foi o motivo da nossa reunião aqui, dessa live, que era chamar a atenção para um fato que está hoje presente na nossa sociedade, que são as famílias que estão mais necessitadas, né? Que são famílias que perderam o emprego nesse momento de pandemia. A primeira coisa que várias empresas e os patrões fizeram foi demitir seus funcionários e tentar resolver a sua crise, né, sua crise econômica, jogando nas costas dos trabalhadores, né? E você mesmo falou que é possível que o governo federal tinha que estar dando assistência a essas famílias nesse momento. É o que tem ocorrido, por exemplo, em vários outros países da Europa. A ação do Estado tem sido uma ação muito presente. Então,
nessa toada, eu queria repercutir com vocês dois qual é o papel do Estado, né, nesse cenário pós-pandemia. Como é que nós vamos ver o Estado, né, que nesse momento se mostra como um Estado tá bem aquém da sua realidade. Como é que nós vamos dar? Como é que nós vamos ver depois dessa pandemia? Como é que a gente olha o papel do Estado? Thalita. Vamos lá, então. A Ana, nossa parceira nas escolas, está aí comentando. Feliz de compartilhar nesse trabalho. Ela que é nossa ponta do iceberg aqui, que está recebendo na escola e fazendo coleta das famílias. Ana, obrigado pela audiência. Muito bom ter você aqui. É o seguinte, a concepção de um Estado isento de qualquer responsabilidade, não consigo imaginar isso. Eu acho que o pós-pandemia, além da gente já ter que começar já o planejamento, porque a gente tem 1000 planejamentos para fazer. Nós teremos planejamento econômico, retorno dessas pessoas ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho está funcionando enquanto não está funcionando, como vai ser isso? Como que a gente vai pensar a questão de realocamentos de trabalho? Porque a gente teve, sim, pessoas com salário cortado, com desemprego. O desemprego já vinha, não é novidade da pandemia. Pessoa passando fome também já estava vindo, não é novidade da pandemia. A gente viveu esse último ano, um ano onde muita Bolsa Família foi cortada, muito auxílio foi negado, muita gente, a gente vê claramente aqui em Campinas, o número de pessoas pedindo dinheiro, pedindo comida aumentou muito. A gente tinha antes o cara do semáforo, agora a gente tem os caras do semáforo, são vários. Então a gente tem que ter um governo realmente atuante pensando nisso. Chega de falar, pegou a gente de surpresa, a gente não sabia, pegou a gente de surpresa 30 dias atrás. Agora não é mais surpresa, agora tá aí. Tá aí, eu tenho que dar um jeito. E é o Estado que vai ter que atuar. Porque a gente viu que tanta gente pagou convênio e caiu em leito de SUS. E aí que tá, o Estado vai tentar. E a questão de impostos também não caiu. Eu vejo quanto é descontado direto da fonte no meu Lerite, o tanto de imposto que eu pago. E toda vez eu falei, eu queria que esse imposto voltasse para a minha escola. Se voltasse só o que o professor paga de imposto para a escola, já dava uma ajuda que era tamanha. Isso eu falo, o Estado tem que atuar mais, o Estado tem que estar mais presente. Não existe, ninguém vai. O que a gente faz é apagar incêndio como sociedade. Incêndio que nós não causamos e nós já temos. Negar a máquina, achar que o Estado não vai funcionar é um horror. Porque o Estado tem que funcionar, é a máquina que tem que funcionar. Na verdade, quem tinha que estar fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo, de pensar que a família não vai poder pegar fogo por causa da pandemia, era o Estado. Nós temos toda hora que cobrir um Estado ausente. E está lá, eles estão ganhando para isso. Eles foram eleitos para isso. E é isso que nós queremos dele. Pelo menos vida. Pelo menos comida. Chega, já deu criança passar fome nesse mundo. E eles têm que começar a se passar. Como vai ser o depois disso? Legal, muito bom. Marçaioli, como é que você vê esse papel do Estado nesse momento? Como é que, nesse capitalismo que a gente vive, neoliberal, de Estado pequeno, enxuto, e que no momento desse fica provado que essa teoria, essa concepção não deu conta. Como é que a gente sai disso agora? Como é que você pensa essa relação do papel do Estado para frente de pós-pandemia? Vou até começar dialogando. O Gilberto José Soares acabou de comentar aqui, né, falando que a pandemia não é democrática, né? E ela não é mesmo, né? Tem uma matéria que eu vi comparando ali a taxa de mortalidade
entre os leitos, por exemplo, no Morumbi e na Brasilândia, né? Então, quando a pessoa adoece, apesar dessa pandemia ter começado na classe média alta, que é quem viaja, mas ela se espalha muito rapidamente, né? Porque dentro da casa da classe média alta tem a empregada que, né, vai trabalhar lá o dia inteiro e depois volta para o seu bairro levando. E aí a taxa de mortalidade, porque o acesso aos leitos de maior qualidade, ou até mesmo a ter uma alimentação melhor e tudo mais, é muito diferente. Então, não é nada democrática, como o Giba colocou. Em relação, acho que vou começar falando em relação ao papel do Estado, né? Uma outra coisa que é interessante, o Giba também comentou ali sobre o papel das mulheres na doação, a Thalita falou também, né, sobre o machismo que acabou conformando que as mulheres tenham mais cuidado com as pessoas. O Giba falou aí sobre a maior parte das doações de serem mulheres e da organização. Também lembrar, eu vi uma matéria esses dias em que os países onde tendo melhor resultado de combate são presidentes, né, ou primeiras ministras que são mulheres. E aí a hora de que a gente vê, né, por exemplo, a postura do Trump, ou mesmo do sósia dele, né, tropical, que é o Bolsonaro, que é de negar, que é de uma total irresponsabilidade, né? Então, assim, também o papel, acho que o brasileiro precisa começar a comparar isso, assim, né? Ver como que cada líder, e eu acho que está ficando muito claro, né? Os prefeitos e governadores, em relação a como que é importante o papel do Estado na hora de coordenar uma crise como essa. Eu também acho que o papel do Estado está ficando muito claro na hora da gente ver como faz falta o investimento no sistema de saúde, eles estarem melhores estruturados, do cuidado maior aos profissionais de saúde. Quando a gente tem, por exemplo, militares que têm pensão vitalícia, né, para suas filhas e tudo mais, e um trabalhador do sistema de saúde não tem esse mesmo benefício, né? Então, acho que isso está ficando muito evidente para a população. Então, acho que o papel do Estado ele fica muito evidente nesse sentido. Outra coisa que eu acho que também fica importante dizer, né, o Estado mínimo, no meu entendimento, ele está em xeque. Né? Essa ideia de Estado mínimo, ela mostra que ela não se comprova como realidade. Longe de dizer se é o sistema ideal ou não, e não acho que seja, né? A China, por exemplo, mas aonde você tem um Estado mais forte e com poderes mais centralizados, se você tiver uma boa liderança, obviamente, você consegue coordenar melhor essas ações e conter melhor essas ações. A respeito da China, que podem dizer em relação a ser democrático ou não, né? Mas você tem a própria Alemanha, né? E aí eu acho que também na Alemanha é importante a gente falar em relação ao papel do Estado, como fica evidente, e que é uma questão que a gente destruiu a nossa indústria brasileira. E aí eu, enquanto trabalhador da indústria, né, do sindicato cutista, a gente tem que falar o papel da indústria. Por quê? Nesse momento, quando a gente entregou todas as nossas fábricas e tudo mais, a nossa capacidade de produzir esses equipamentos médicos hospitalares estão afetadas, né? Se a gente tivesse vendido as nossas refinarias no meio de uma crise do petróleo, se essas refinarias estivessem na mão da Saudi Aramco, por exemplo, sem dúvida nenhuma que ela fecharia agora para poder importar. Isso teria impacto na nossa economia. Então, o Brasil ele fez uma opção por destruir a sua indústria e fortalecer demais o setor de serviços. Tanto que a maioria das pessoas que hoje estão sofrendo são pessoas que trabalham nos serviços. É o pessoal que é cabeleireiro, que é manicure, que trabalha né, de garçom num restaurante, de cozinheiro num restaurante. Todo esse setor de serviços, ele se compromete muito rápido. Então, se a gente tivesse uma indústria mais forte, né, a gente talvez estaria sofrendo menos. Eu acho que a Alemanha é um bom exemplo disso. Então, eu acho que a gente precisa repensar o Estado. O papel do Estado ele é muito importante. A gente tem que lutar por um Estado forte, não por um Estado mínimo. Porque na hora de conter essa crise toda, é o Estado que vai segurar as pontas. Eu acho que o pós-pandemia, ele vai mudar muito a cabeça das pessoas, a percepção das pessoas, até sobre consumo, né? Eu acho que a gente vai ter e eu não sei, eu particularmente sou muito pessimista no desenrolar da pandemia,
Ontem eu estava vendo, né, as notícias de que a taxa de isolamento no estado de São Paulo caiu para menos de 50%, e a gente vê aquele Átila Yamarino, que também é um cara muito interessante, ele mostrou que a tendência é de ascensão do número de casos. A gente vê as pessoas, né, o estado de Manaus num colapso total, então eu acho que a gente está fazendo as opções erradas. Eu vi uma matéria hoje de manhã, a manchete só ainda não abri, vou ler, mas que a opinião dos brasileiros em relação ao isolamento, ele está dividido. A maioria está muito perto, a taxa de pessoas que acham que tem que continuar, das pessoas que acham que tem que acabar com, porque a preocupação econômica. Isso tem a ver com o papel do Estado, que é em garantir a subsistência das pessoas nesse momento, né? Mas eu acho que também, por outro lado, isso abre uma oportunidade muito grande de debate. E eu acho que essas iniciativas como a que você está fazendo, Silvio, é muito importante por causa disso. As pessoas precisam entender que discutir política é discutir, inclusive, a sua capacidade de sobrevivência, a escola do seu filho, as pessoas também dão mais valor, acho que a Thalita deve saber, né? Nunca se deu tanta importância nos professores ao ficar com a criança o dia inteiro. Aquela história de homeschooling ou de ensinar em casa, que muita gente vinha defendendo, eu acho que vai cair por terra. Então, acho que essa pandemia ela veio, inclusive, para a gente dar valor maior aos profissionais essenciais e ao Estado. Legal, é importante esse debate, porque essa concepção de Estado mínimo que já vem presente aí já desde o governo Temer, que se acentuou depois no governo Bolsonaro, que é a redução do papel do Estado, a importância do papel do Estado na economia, que é a política do Guedes, que acha que o Estado tem que ser mínimo e cuidar do mínimo de situação relativa à economia. E fica claro agora que no momento de crise, se não tem um Estado forte, você não consegue dar conta de uma situação como essa, né? Nós desmontamos a nossa economia, como você falou, desmontou as grandes empresas e tal. Isso já vinha num processo lá de desmonte dessa indústria nossa, desde a questão lá com o Sérgio Moro, com a ação lá como é que é o nome lá daquela ação dele? Lava Jato. Lava Jato, isso, eu estou já com o alemão me procurando aqui. Mas a Lava Jato já fez um papel, né, extremamente devastador na economia, né? Então, eu acho que agora, no próximo período, nós temos que ter uma concepção de um novo formato, de um novo governo que olhe mais para os trabalhadores, para as trabalhadoras, que a economia seja uma economia mais desenvolvida, um Estado mais presente, que eu acho que isso é o que nós esperamos. Meus amigos e minhas amigas que estão nos assistindo, gostaria que vocês ajudassem a compartilhar essa live, divulgando aí que na verdade esse projeto começou com a discussão de que a gente ainda quer continuar fazendo a distribuição das cestas. E para continuar fazendo a distribuição das cestas, nós precisamos da ajuda de vários dos nossos amigos e amigas, basicamente petroleiros, mas também não petroleiros, que ajudem entrando lá no site lá do Sindipetro, faça a sua contribuição, que essa contribuição vai se transformar em cestas de alimentos orgânicos e também, na medida do possível, em fornecer Travou o microfone, Silvio. um botijão de gás. Silvio, travou seu microfone. Oi, tá me ouvindo? Agora pode falar. Tá. Então, como eu estava dizendo, que a importância desse programa é a continuidade dele com a concepção das cestas de alimentos produzida pelo MST. E é bom que a gente fale do MST, porque, na verdade, essa produção familiar do MST
tem sido basicamente um dos grandes produtores de alimento que tem levado para as famílias, né, nos grandes centros. Então, esse programa ele tem esse viés mesmo, é fortalecer esse modelo de agricultura, uma agricultura familiar, uma agricultura que foge do padrão normal de exploração da terra, sem o agrotóxico, né? Então, tem toda essa concepção mesmo que a gente quer fortalecer. E, ao mesmo tempo, levar para as famílias um produto orgânico, de qualidade, e que possam alimentar, pelo menos durante a semana. Então, eu peço para os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo, faça a sua contribuição, que é importante, e esse programa vai continuar. Nós já estamos com mais de 1 hora da nossa live. Eu quero fazer aqui, pedir para os nossos companheiros que estão aqui, a Thalita e o Marçaioli, para fazer as suas considerações finais, para a gente encerrar, e aí com um apelo, novamente, para as pessoas nos ajudarem nesse programa, que eu acho que ele tem possibilidade de continuar. Quem quer? Thalita, o Marçaioli? Vamos lá, eu começo. Então, lá. Primeiro teve uma provocação aqui, que eu vou encerrar com ela, falando se a periferia consegue ficar em quarentena. Olha, a periferia consegue ficar em quarentena. Se ela tiver recurso, ela consegue. Periferia consegue milagre, gente. Periferia tem uma força que vocês não acreditam. Só que ela precisa de recurso. Ela precisa ter como fazer. E se ela tiver como fazer, ela faz. Nós temos periferia ficando em quarentena, sim. A gente foi entregar nos jovens e adultos e a gente teve família que mandou uma pessoa só buscar e ninguém saiu e estava todo mundo com máscara caseira. A periferia tem uma capacidade de auto-organização, mas ela precisa de recurso. Então, se a gente quer salvar a vida da periferia, se a gente quer que ele esteja em quarentena, nós temos que garantir recurso. Porque, que nem eu falei no começo, a fome não espera. Então, se tem fome, não tem quarentena. E isso não é abrir comércio que vai mudar, não, viu? Porque não é o ter que ir trabalhar, pegar um ônibus lotado que é quarentena. Isso não é quarentena. Isso não é preservar a vida, não. A hora que eu pego a cozinheira, que eu pego o cara da periferia, faço ele entrar com 60 pessoas dentro do ônibus e andar pela cidade, eu não estou preservando a vida dele. Agora, se a gente consegue que ele fique na casa dele e tenha segurança alimentar e física, a gente consegue que ele se isole e que a gente não tenha uma tragédia muito grande. Me dói o coração pensar que está chegando. Eu já tenho pais de alunos que já foram contaminados. E isso, considerando a densidade demográfica, vai ser uma explosão. E nós vamos estar lá, fazendo nossa parte, que é o que nos cabe hoje. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada, Silvio, pela oportunidade. Marçaioli, pela parceria. E o trabalho continua. Beleza, Thalita. É nós que agradecemos a sua ação voluntária nesse projeto. Vamos contar com você mais ainda, viu? Pode se preparar, que mais coisas virão pela frente aí. Se prepare. Marçaioli, meu amigo, o que você tem a nos dizer? Eu queria terminar aqui deixando uma pergunta para a galera. Acho que esse momento da pandemia ele é muito importante para a gente fazer uma pergunta. Nós somos uma nação, né? Nós somos realmente brasileiros? Essa é uma pergunta que tem que ficar. Eu acho que esse momento ele vai determinar se nós somos uma nação ou um monte de gente aglomerada em cima de um espaço territorial. E porque eu vejo que as pessoas têm se dividido muito nessa opinião, isso me choca muito, né? Que pessoas que têm, muitas vezes, têm até condições de estar em casa, né? Que não estão dando valor a isso, que estão defendendo a reabertura do comércio. Inclusive, eu acho que vai ter uma oportunidade muito grande. Eu não sei como vai ficar as eleições municipais, se elas vão ser prorrogadas ou não, se vai ter um golpe militar antes disso, né? Mas quando as pessoas voltarem às urnas, lembrar muito bem desse momento.
o nosso prefeito Jonas Donizete estava anunciando um plano de retorno que em menos de 3 semanas ia reabrir estádio, com a curva da contaminação subindo. É muito contraditório. O brasileiro, eu vejo que é um problema muito grande, as pessoas negam a realidade dos fatos. Você tem caminhão frigorífico encostando na porta de hospital, porque não vai ter onde portar corpo, e o prefeito falando em reabrir um plano de reabertura gradual, tentando dar áreas de tecnicidade nisso, e as pessoas se defendendo no sentido de que, olha, é lógico que é importante que as pessoas tenham recurso, mas fazendo a cobrança errada. A cobrança não é para abrir o comércio, é para... Nós queremos sim as condições, como a Thalita bem lembrou, para fazer a quarentena e nos proteger nossa família. Para quem defendeu esse governo e falou tanto de família, né, eu acho que as declarações estão muito contraditórias. As pessoas precisam voltar à realidade, voltar a aceitar a ciência, aceitar a academia, aceitar os estudos como realidade e menos paixão no sentido de perder a racionalidade. E eu acho que, aí, para a gente conseguir fazer a nossa parte, como bem a Thalita lembrou, terminar pedindo para as pessoas façam sua doação. Quem quiser, né, tem várias entidades fazendo, o Sindipetro está dando destinação, então entre lá, sindipetrosp.org.br e faça a sua doação. Então, o nosso site está aberto lá para aqueles que quiserem, pode doar com o valor que quiser, e a gente vai estar levando aquilo que as pessoas precisam, né? Alimentos de boa qualidade, gás de cozinha, máscaras de proteção, para que as pessoas possam proteger as suas vidas. Legal, Marcelo, olha, foi muito bom ouvir você e esse compromisso, né, como coordenador do Sindicato dos Petroleiros Regional Campinas, de dar sequência nesse programa. E lembrando, como você falou, nós queremos trabalhar com as cestas de alimentos, o gás de cozinha, onde for possível, é claro que evitando, com todo cuidado, evitando que tenha algum tipo de aglomeração, que possa ter algum tipo de prejuízo à questão da quarentena. E as máscaras que nós entregamos agora nessa segunda-feira, e foi muito, mas muito, muito bom. As pessoas não é que reclamaram, as pessoas falaram, foi muito importante as máscaras, porque a gente está sem máscara e tal, e aquela coisa de reciclar a máscara, que também acaba acontecendo onde você, né, em famílias que têm pouco recurso para isso, você acaba fornecendo um equipamento que é a questão da máscara, que é fundamental nesse momento, né? E eu até numa reunião que nós tivemos recentemente com o pessoal do Sindai, eles falaram que nesse momento várias coisas que antes não era EPI acabaram sendo. Álcool gel virou um EPI, máscara virou um EPI, né, dentro do trabalho. Também na Petrobras, eu acho que esse conceito tem que estar presente, que agora vários outros itens passam a ser EPIs necessários para os trabalhadores poderem continuar, porque mesmo que a curva da ascensão ela deu uma inclinada e começa a ser reduzida, mas ainda a gente está longe de resolver o problema do contágio do coronavírus, que ele vai continuar por um período ainda mesmo com a curva sendo achatada, e que só vai resolver efetivamente quando a gente tiver uma vacina que possa cobrir toda a população, e aí essa situação é um pouco mais sob controle. Mas nesse momento ainda não está, e nós temos que fazer o nosso papel, ajudar aquelas famílias que mais precisam, sejam com alimentos, seja com o gás, seja com a máscara, ou seja com a luva também, onde for possível. Portanto, meus amigos e minhas amigas que nos assistiram, né, nessa live, esse debate que nós fizemos aqui com a nossa professora Thalita, o nosso coordenador do sindicato, o Marcaioli, e acho que o objetivo era divulgar um pouco o programa, falar um pouco dele, e também
pedir aí para que as pessoas nos ajudem, porque tenho certeza que não vai acabar a semana que vem essa situação, nem na outra semana. A gente tem que estar preparado aí que essa pandemia ainda vai durar um pouco mais, e eu espero que a gente tenha fôlego para continuar tendo saúde, tendo energia e tendo estrutura para poder levar para essas famílias que mais precisam. Ok, meus amigos? Agradeço mais uma vez a professora Thalita, agradeço o nosso coordenador Massaioli. Estamos aqui encerrando essa nossa live, dando um tchau para todo mundo. Espero ter contribuído aí com esse debate, e vamos, quem sabe, na próxima semana fazer outras com outros temas, né? Um abraço a todos, um bom dia, um bom horário de almoço para todos nós. Um abraço, beijo. Boca, só lembrar que sábado tem o Gabriele, né? Isso, sábado, às 15 horas, nós vamos estar aqui numa live com o ex-presidente da Petrobras, o Zé Sérgio Gabriele, e ele vai falar sobre a geopolítica do petróleo, né, e essa situação, e como é que ela impacta, por exemplo, no nosso caso, a Petrobras, que está dentro desse contexto da geopolítica mundial do petróleo. E espero contar com vocês também no sábado, a partir das 15 horas. Ok, gente? Um abraço a todos e um bom resto de dia para todo mundo. Tchau, tchau.